Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. الله أعلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Se houvéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, vê-la-ias humilde e rachada por receio de Alá. E estes exemplos propomos-los para os homens a fim de refletirem. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o sabedor do invisível e do visível. Ele é o misericordioso, o misericordiador. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o Rei, o puro, a paz, o confortador, o predominante, o todo-poderoso, o transcendente, o orgulhoso. Glorificado seja lá acima do que idolatram. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ele é Alá, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e o que há na terra glorifica-o. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Aqui está o exemplo e a lição. Quando acontecem vários episódios no mundo hoje, esses episódios têm relação com os muçulmanos. E os meios de comunicação dizem para você, o Estado Islâmico, dizem para você, tal grupo, e tal atentado, e o terrorista, e o terrorismo. Isto é um prejuízo. Mas o que a gente tem que ter de convicção é que isto também deve ser usado pelas pessoas como uma propaganda. Falaram mal, mas o que você faz? Você vai e pesquisa sobre isto que está sendo denominado de mal. E o muçulmano deve tomar isso também como uma propaganda. Explique para você então o que tem de bom na religião. Explique você então o bem que a sua religião é. Quantas e quantas pessoas não se tornaram muçulmanas depois de ouvir falar sobre o 11 de setembro? Quantas e quantas pessoas hoje chegam e falam sobre como eu conheci o Islã? Olha, nunca ouvi falar sobre, só ouvi falar quando teve tal episódio, quando aconteceu tal coisa. E aí eu fui pesquisar.
eu pesquisei, eu procurei, eu conheci fulano, eu ouvi fulano explicar. Então, voltando ao assunto, na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, chegaram até esse homem e começaram a denegrir. Ele ouviu e ficou com medo. Porém, depois disse: mas eu sou um homem inteligente, respeitado no meu povo. Por que eu não vou ouvir deste homem? Aquilo que ele fala, se for verdade, eu sigo. Se não for, eu deixo ele e vou embora, volto para minha casa. Então ele ouviu o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia. Ouviu Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, recitando o Alcorão. Imediatamente aquilo entrou no coração de At-Tufail ibn Amr e ele se tornou muçulmano. Então disseram para ele: فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْئًا. Disseram para ele, assustaram ele: cuidado, não ouve nada dele e não fala com ele. Ele atendeu a eles assim, imediatamente. Porém, depois refletiu e disse: por que eu vou fazer isso? Eu tenho que ouvir do homem o que ele tem para dizer? Isso é a justiça, isso é a coerência, a inteligência. E porque ele era coerente, inteligente, era um grande poeta naquela época, ele se tornou muçulmano ao ouvir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E sabem o que ele pediu ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele? Ele voltou até o seu povo e queria convocá-los para o Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: calma, espere o assunto da revelação de Deus, o assunto da orientação prevalecer. E ocorreu depois que At-Tufail veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, reclamou do povo dele para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Disse para o profeta: Ya Rasulallah, ud'u ala Daus, fa innaha qad abat. Faça uma prece contra Daus, contra a minha tribo, a tribo de Daus, porque eles estão a recusar o Islã. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fez uma prece. Mas sabem o que ele falou? Quando ele levantou as mãos e pediu a Deus Altíssimo seja, At-Tufail e quem estava com ele logo pensaram: Muhammad irá fazer uma prece contra aquela tribo, ela irá ser destruída por Deus, porque a prece do profeta era atendida. Porém, Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fez uma prece contra eles, fez uma prece para eles, rogou por eles. Ele não disse: os destrua, porque eles recusam e porque eles são teimosos e descrentes. Ele disse: Allahumma ihdi Dawsan, Allahumma ihdi. Ó Deus, guie, oriente a tribo de Daus. Todos eles seguiram At-Tufail ibn Amr e se tornaram muçulmanos junto com ele. Este é um episódio que ainda está ligado ao que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia em Meca nos primeiros anos da profecia. Falsas acusações, perseguição, agressão, e selamos com esta frase o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além de ser iluminado, belo, como dissemos, a sua face era assemelhada à lua, por causa da luz que ele carregava. A luz dele não era somente a beleza que ele tinha em seu corpo, em sua face, mas também a luz dele era essa prece que ele fazia. Ele disse: Allahumma ihdi Dawsan, oriente, guie a Daus, guie a eles. Selamos com isso. Devemos sempre rogar, fazer preces pelas pessoas que convivem conosco, que nos rodeiam, para que Deus nos oriente e os oriente para o caminho de Muhammad, que é a misericórdia para toda a humanidade.
Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. A grande união. Finalmente, mesmo com a chegada de centenas de espermatozoides ao óvulo, a corrida ainda não acabou. Apenas um espermatozoide conseguirá entrar no óvulo. Então, outra corrida começará. Existe um importante obstáculo que os espermatozoides enfrentarão. É uma forte camada protetora que circunda o óvulo, que mata qualquer micro-organismo indesejado que se aproximar. Essa camada também é extremamente difícil de ser penetrada. Para superar esses obstáculos, novamente foram criados sistemas especiais. Por baixo da armadura, na cabeça do espermatozoide, existem armas secretas prontas para agir. São propulsores de enzimas em sacos, que farão um buraco na camada protetora, dissolvendo-a, fazendo com que o espermatozoide entre na camada. Enquanto o espermatozoide ultrapassa a camada, a armadura se desgasta e, por fim, se desfaz. Esse ato de ser partido em pedaços é, na verdade, parte da perfeita ação, porque, graças a isso, o segundo conjunto de sacos de enzimas dentro do espermatozoide é liberado. Isso permite que o espermatozoide supere o último obstáculo que enfrentará. Em outras palavras, a penetração do óvulo. Agora você está olhando para imagens feitas por um microscópio eletrônico. O espermatozoide tem uma armadura vermelha que derrete e assim o espermatozoide penetra no óvulo. Mas a concepção não acaba aqui. Assim que o espermatozoide alcança a membrana do óvulo, outro milagre acontece. O espermatozoide se liberta da cauda que o trouxe até aqui. Isso é essencial, porque se o espermatozoide não fizesse isso, a cauda, que está constantemente em movimento, entraria no óvulo e o destruiria. A liberação da cauda lembra a forma com que um foguete ejeta os tanques de combustível quando deixa a atmosfera, pois não tem mais utilidade. Mas como um pequeno espermatozoide faz um cálculo como esse? Para o espermatozoide fazer esse cálculo, ele precisa saber que chegou ao final de sua viagem e que sua cauda não terá mais utilidade. O espermatozoide é uma máquina biológica inconsciente que não tem inteligência alguma e não é capaz de perceber o que acontece ao seu redor. Deus, que criou o espermatozoide, o criou junto com um sistema que permite que a cauda se destaque no momento certo. O espermatozoide, depois de abandonar a sua cauda, fura o óvulo e deposita sua carga. Em outras palavras, leva os cromossomos através do buraco que foi aberto. Dessa forma, o processo do transporte dos dados genéticos chega ao fim. Como resultado desse funcionamento harmonioso, através de centenas de sistemas independentes e diferentes, os dados genéticos vindos do corpo do homem chegam ao óvulo. Como já vimos, até a simples união do espermatozoide com um óvulo só é possível graças a um planejamento e criação perfeitos, não deixando espaço para coincidência alguma. Mesmo as pessoas não tendo consciência disso, a inteligência e o cenário não planejado em cada momento desses eventos são provas claras de que os seres humanos foram criados por Deus.
Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ele é Alá, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e o que há na terra glorifica-o. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Significado dos nomes de Deus. Então, quando você na oração fala, eu vou fazer algo, Bismillah. Essa palavra em nome, se vai no fundo do negócio, essa palavra bi significa em, com, junto. Quando se fala Bismillah em nome de Deus, não está fazendo algo em nome de Deus, da mesma forma que um prefeito fala em nome da cidade, não é? Em nome do povo, não é a mesma coisa. Muitas pessoas fazem algo e dizem em nome de Deus. Não quer dizer absolutamente que você está falando algo porta-voz de Deus. Mas a palavra Bismillah em nome de Deus significa que você está fazendo aquela ação com a anuência, com a permissão e pedindo o auxílio e proteção de Deus, o Rahman, o Rahim. Por isso que o mensageiro de Deus disse num dito: toda ação que não conhece com Bismillah ar-Rahman ar-Rahim não tem bênção alguma, não tem proteção de Deus. Toda ação toda ação correta, projeto, né? Não vai dizer agora vou tomar água, esqueci de falar Bismillah ar-Rahman, não vai ter, né? Mas se você quer garantir a bênção, está na proteção, na anuência de Deus, o misericordioso, que nós vemos agora, o misericordiador, fala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inclusive dá esmola com o direito. Não precisa falar, porque se falar não há problema, mas não é uma condição. Quando eu falo não é uma condição, fiz a esmola, ajudei sem falar, porque é Bismillah. Isso, só Bismillah, só fala Bismillah. Mas a palavra Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quando você compreende o significado dos nomes, é outra coisa. Vamos ver algum outro nome de Deus? Tá bom. Olha lá o nome Al-Halim. Viram lá embaixo? Al-Halim, o tolerante. Na mesma página 70. É aquele que não apressa o castigo sobre os seus servos, mesmo tendo poder para fazê-lo. Porém os tolera e os perdoa, se eles implorarem seu perdão. O nome de Allah, Al-Halim, o prudente, o tolerante. Se Deus castigasse as pessoas imediatamente pelas suas falhas, não sobraria ninguém na terra. E se Deus quisesse, eu vou castigar fulano por todos os pecados que ele fez, eu vou castigar tudo num dia só. É igual multa de trânsito. Mas não vou pagar agora. Não vou pagar. Deve falar da Aricanduva, renovar a carteira, já fica lá. Tem, o senhor tem 18 pontos aí. Não há parcelar, não dá para não. Aqui ainda mais que aumentou a multa. Imagina, Deus se cobrasse dos humanos, eu vou punir cada um que fez suas falhas num dia X, tudo numa vez só. Ninguém iria suportar. Mas ele é tolerante, deixa passar, para dar tempo para a gente se arrepender. Não sobrar ninguém. Para dar tempo para deixa passar, para a gente se arrepender. Daí acontece umas coisas aí, uns problemas no dia a dia da pessoa, a pessoa é para pagar os pecados.
A gente sai de noite aí no primeiro dia de férias, tem enchente, o carro alaga, fica igual comigo, aconteceu comigo, fica um mês aí no mecânico, estoura o motor, tudo, estourou a placa lá, o bloco, tudo lá. Ah, mas que droga. Com certeza, Deus sabe, eu só tenho que pedir perdão de Deus porque aconteceu. Então Deus é tolerante, e a tolerância de Deus, ela é contínua enquanto a pessoa pede perdão a Deus. Por isso os sábios dizem, se o Satanás não cansa de incentivar você a fazer o pecado, lembra-se que Deus é Halim, continua pedindo perdão, porque Deus, ele perdoa, é tolerante. Para quem? Quem volta atrás. Ar-Razzaq, nome de quem indica a demasia do seu sustento, a idade concede, olha só que frase bonita, ele, Deus, lhes concede antes de pedirem, porém, lhes concede mesmo quando desobedecem. Imagina, Allah Ar-Razzaq, o sustentador, o abastecedor, tanto é que a palavra, o nome de Deus, Razzaq, o nome Razak tem origem da palavra Rizq. 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 R-I-Z-Q. Rizq significa sustento. Significa aquilo que você necessita para se manter vivo. E o que é que a pessoa necessita para manter vivo? Alimentos e oxigênio, ar, tudo isso. Então, o rizq é o sustento para o ser humano continuar vivo e continuar a sua vida. Razzaq é aquele que concede isto. É um dos nomes de Deus. E Deus concede os humanos antes do que eles pedirem. Mais ainda, abastece os humanos mesmo quando eles desobedecem a Ele. Isso é mais incrível, não é? Por isso que disseram um dos sábios que o ser humano não tem que chorar quando pede e não ganha. Ele tem que chorar quando ganha antes de pedir. Alhamdulillah. O ser humano tem que ficar, mas eu pedi e não ganhei nada de Deus. Eu peço e Deus não me agraciou. É a melhor coisa para ti isto. O problema é quando vinha a graça sem tu pedir, que daí é um teste. Porque Deus priva as pessoas para elas pedirem. Muitas pessoas pensam assim, gente, mas por que aconteceu isso comigo? Com o meu carro, com a minha casa, com a minha... Por quê? Nunca fala, por que Deus? Não mereço. Quem disse? Não mereço, por quê? Os outros merecem. Todo mundo tem que passar por um problema, menos tu. Tu é, tá. Não fiz nada para merecer, aí que está o problema. O ser humano, quando ele pede algo para Deus, às vezes a pessoa só lembra de Deus quando precisa. E, geralmente todo mundo é assim. Mas Deus quer o bem daquela pessoa, apesar de tudo. Deus quer elevar os degraus dela. Deus quer o bem dela. Como é que Deus faz? Deus impede algo dela. Tira algo dela. Impede algo que ela esperava. Como é que ela fica? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ó Senhor me ajude, ó Senhor me conceda aquilo, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Por que a pessoa correu para Deus agora? Porque ela está esperando algo e não conseguiu. Ou ela tinha algo em mãos, Deus tirou. Deus fez isso por quê? Porque Deus quer escutar a voz daquela pessoa. Daí a pessoa chegou assim, Sheik, eu estou passando com tantos problemas, pede a Deus para mim. Mas Deus mandou para você, Deus mandou esse fardo para você para escutar a sua súplica. Não a minha, eu vou pedir para Deus. Mas a sua chega mais rápido para Deus, tem mais efeito do que a minha. Porque Deus só tirou, só te privou, porque quer escutar a sua voz, não a dos outros. É igual uma pessoa fala assim, não, trabalha isso acontece
Na vida diária as pessoas, não, eu não posso, eu não quero baixar a cabeça para ninguém, eu não quero pedir nada para ninguém. Deus coloca a pessoa numa posição onde ela tem que pedir. Mas eu não vou, vai lá, pede para mim. O orgulho é tanto que ela se humilha para outra pessoa pedir para ela. Quer dizer, ela não precisa se humilhar. Os outros têm que se humilhar por ela. É um orgulho horrível. Para que esse orgulho? Por isso o ser humano tem que cuidar com as palavras que fala, que posta, porque vem troco. Nós somos provados pelas palavras, pelo que sai. Por isso que disseram assim, as pessoas falaram assim, a palavra quando sai da língua é como uma flecha, não volta mais. Hoje que você botou enter, é uma flecha. Soltou, não volta mais a flecha. E a pessoa é julgado, é cobrado por Deus pelo aquilo que ele fala, porque ele fica em silêncio. Pelo que ele fala. Por isso nos 40 hadiths, o profeta de Deus disse o quê? Fale o que é bom ou fique em silêncio. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.